Quem já passou por isso, eu já tive a oportunidade, os colegas que cobriram as manifestações aqui em 2013, em algumas situações e circunstâncias em estádios, transmissões, quando há uma confusão e alguém está na cobertura e tal, ou alguém que está perto de onde acontece algo e aí sabe o desespero que é. Sabe o desespero que é. Eu até hoje, batendo um papo com a Lohana, minha colega de Rádio 98, disse, não, Lohana, o Cuca no elogio ao árbitro, o Cuca não manifestou apoio ao fato do jogo. Manifestou sim. Manifestou apoio ao árbitro para que o jogo acontecesse ontem, porque tem uma decisão domingo, jogar hoje seria um prejuízo, chegariam aqui só amanhã, ou seja, na véspera do jogo e tal. Mas não é disso especificamente que eu queria falar, não. É só fazer essa correção que eu disse a Lohana que não, mas agora, revendo a coletiva do Cuca, ele realmente disse, não, eu falei com o árbitro que o jogo tinha que acontecer e tal. Eu não estou dizendo que o erro foi do Cuca ou do árbitro. Eles não têm autoridade para que o jogo aconteça ou determinar que não aconteça. Isso é da Conmebol, isso é do delegado do jogo. E a Conmebol, o erro da Conmebol para mim foi ter levado o jogo para a Colômbia, palco de manifestações e de protestos já há alguns dias. E são coisas muito sérias, tem gente morrendo inclusive nos protestos. Levar o jogo para lá foi um erro da incapaz Conmebol. Incapaz Conmebol. CJ destacou bem, os jogadores correram riscos de lesão, mas não só por causa do spray de pimenta, de bomba de gás lacrimogênio, nada disso. É porque esse para-volta coloca os jogadores em risco também. Mas, principalmente, a segurança dos jogadores esteve em risco. A segurança esteve em risco. E a Conmebol, em momento algum, se preocupou com isso. Em momento algum, a incapaz Conmebol se preocupou com isso. Porque ali tem os acordos comerciais, né? O investimento da própria entidade, então aí ela não quer saber de nada, além de fazer com que o jogo aconteça. A final da Libertadores, ano passado, tinha público. Então, se depender da Conmebol, o público volta na próxima rodada da Libertadores. O risco foi muito grande, foi perigoso ver aquilo, e foi nojento, anticlímax total, né? O que aconteceu ontem. E ainda assim, o Atlético venceu, o Atlético fez os 3 gols, aliás, 3 belos gols, 2 deles golaços, inclusive, classificou-se, mas, lamentavelmente, tudo isso dentro de uma competição promovida pela incapaz Conmebol. É de se lamentar, sim. Bater na Conmebol é muito gostoso, né? Todo mundo bate e todo mundo tem razão. Mas eu não estou nessa onda para chegar aqui e dizer isso, não. É porque é de se lamentar marcar um jogo num palco onde os protestos estão acontecendo, e com razão, né? Aliás, total apoio àquele povo da Colômbia, marcar um jogo para aquele país, sabendo de tudo que está acontecendo no meio político. É um negócio realmente lamentável o que aconteceu ontem. Bom, os meninos Gomide, Grice e CJ, se quiserem, fiquem à vontade para falar disso também, mas já vamos rodar os melhores momentos para a gente falar da vitória do Atlético, de tudo que aconteceu ontem. Começa com o Grice, está lá em casa. Grice, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. A vitória, aliás, na minha casa não, está na casa dele, está em casa, né? Na minha casa não está. Aliás, se estiver na minha casa, não passa do portão, porque eu já mando meus cachorros pegar lá fora. Então é o seguinte, ô Grice, a vitória, o jogo do Atlético esteve dentro do que você imaginou que estaria? A atuação do Atlético estava dentro do que você previa? A atuação do América de Cali estava dentro do que você previa? Houve mais dificuldades do que você também previu? Enfim, fale do jogo, da vitória, da classificação do Atlético e à vontade também, se quiser, meter o cacete na Conmebol, que é gostoso bater, porque sempre é merecido. Ô Everton, boa tarde a todos, boa tarde aí aos colegas do estúdio, a quem está em casa. Daqui a pouco vai chegar aqui as alpacas, aí eu vou mostrar para vocês aqui na Band. Ô Everton, antes de falar do jogo, só um breve comentário a respeito dos acontecimentos, né? E aí é curioso, ontem quando o jogo estava rolando, eu conversava com um amigo do meio do futebol aí, não vou citar o nome dele, e falando a respeito da situação constrangedora que aconteceu, né? Um absurdo o jogo ter acontecido, acho que não justifica nem ficar falando isso aqui, porque acho que todo mundo já sabe. O jogo não podia ter acontecido da forma como foi. E aí, assim, eu confesso que eu estava até aqui me preparando, né? Ontem, por exemplo, teve muita crítica ao árbitro, que eu acho absolutamente injusta. O árbitro não tem poder para chegar lá e falar assim, a gente não vai ter jogo.
Porque se o cara da Conmebol que tá lá mandar tocar, vai tocar e não tem condição, não tem conversa. Então acho que é um elo muito fraco o árbitro pra gente ficar criticando. E aí, tava até preparado para chegar aqui hoje e bater na Conmebol, como você falou, porque é gostosinho, é fácil, tem motivo adoidado, né? Bater na Conmebol é uma teta, porque não faltam motivos. Mas, sinceramente, Everton, aí vem a entrevista coletiva do Cuca e não dá para colocar na Conmebol, porque ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. O Cuca não tá nem aí para a saúde dos jogadores do Atlético. Os jogadores do Atlético não estão nem aí para a própria saúde. O médico do Atlético não tá nem aí para a saúde dos jogadores dele. Porque deixa lá, Everton. Ninguém faz nada. Os jogadores aceitam, os médicos aceitam, os dirigentes aceitam, os técnicos aceitam. E a Conmebol toca do jeito que quer e toca o terror e não tá nem aí. Não tá nem aí para nada. E todo mundo aceita, acha bonito e joga. Então, assim, eu não vou ficar aqui botando a responsabilidade toda na Conmebol, porque, sinceramente, eu acho que é muito fácil colocar toda a responsabilidade na Conmebol se o clube não tem peito. Para chegar e falar assim, eu não vou entrar em campo nessas condições. Vocês viram o que está acontecendo no país? Vocês viram aqui? Já tinha tido a prévia, o jogo do River no dia anterior tinha passado pelos mesmos problemas. O Atlético tinha todos os motivos para bater lá na Conmebol e falar assim, nessa condição aí a gente não vai para campo não, infelizmente. Mas é aquele negócio, é refém do calendário, porque o calendário é uma merda e ninguém tá nem aí para mudar, desculpa o palavrão, mas ninguém tá nem aí para mudar o calendário. Aí fica refém de tudo isso que está acontecendo e ninguém está preocupado com a saúde dos jogadores, que é o mais importante. A gente teve um monte de exemplo a respeito disso. Desde o ano passado, por conta da pandemia, e agora mais um exemplo que para mim fica claro que estão pouquíssimo preocupados aí com a saúde dos envolvidos, inclusive eles próprios, inclusive os atletas que são os que se colocam em risco entrando dentro de campo nessas situações. Então, assim, eu acho que atrapalhou muito o jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. Não dá para falar muito do primeiro tempo, porque jogava 5 minutos e parava, jogava 5 minutos e parava. Isso atrapalhou muito, com uma vitória justa do Atlético, com bons momentos dentro do jogo, mas me preocupa muito, Everton. E aí eu acho que é algo que a gente precisa começar a debater um pouco mais, embora a campanha do Atlético seja muito boa, a vitória tenha sido justa, repito, a vitória foi justa, e a classificação tenha vindo aí com 2 rodadas de antecedência. Me incomoda um pouco a dificuldade do Atlético de controlar o jogo. O Atlético nunca parece ter o controle do jogo. Ele não tem o controle da bola, ele não tem o controle dos espaços, ele não tem o controle do tempo. É um time que parece sempre estar sujeito a tomar um gol a qualquer momento. E eu acho que isso é um problema que o Cuca precisa começar a trabalhar para corrigir. Bom, CJ, a gente observou tudo isso ontem. Um bom jogo do Atlético, não foi um ótimo jogo, um bom jogo do Atlético, a vitória melhor ainda. Eu não sei se a vitória, se o número de gols, né, a vitória construída da forma que foi, representa o placar do jogo, se representa o desempenho do Atlético no jogo. Eu gostaria até que você falasse sobre isso. Acho que teve a oportunidade de ganhar até demais, um dos gols perdidos, esse aí do Hulk, foi bem melhor. O América de Cali é até a decepção do grupo, pelo menos para mim até aqui. Então fale-nos do jogo, mas fale-nos também à vontade dos riscos, né, de ontem, desse evento ter acontecido ontem, diante de tantos protestos, importantes protestos, o risco que foi para jogadores, comissão, direção, quem estava lá, dos dois times, lamentavelmente. Boa tarde, CJ. Boa tarde, Everton, Grice em casa, Gomídia, e você também que está acompanhando a gente. O Everton, vamos por partes, vamos pegar aí o início da resenha com o Grice. O Grice, eu até tendo a concordar com você. Acho que quando você fala de pulverizar, né, para que a gente possa espalhar os culpados, não colocar a carga em uma só. Mas aí vamos por parte. Vamos pegar aqui a Conmebol, que é quem comanda, quem organiza, é a entidade máxima na América do Sul. Então vamos tratar a causa. Ela, como organizadora, está defecando e locomovendo para o produto. Nós já discutimos aqui várias vezes, onde se tem muitos clientes, muitos consumidores, que é o futebol, e pouco se pensa na qualidade do produto oferecido. E olha que o cliente é fiel. O cliente vai lá, compra, paga televisão, canal fechado, aberto, e aí direitos, compra camisa, investe, gasta o seu dinheiro em produtos oficiais, pelo amor, pela paixão, é um cliente fiel. E o que ele recebe em troca? Qualquer coisa.
uma reunião do caboclo na CBF, onde ele fala, ele usa esse termo, me perdoa, mas vou usar. Se não tiver jogo, se vocês não jogarem, vocês estão fodidos. É enfiar a goela abaixo. É colocar em um país onde estão tendo as manifestações, e nós não estamos aqui julgando certo ou errado de forma alguma, eles estão lá no direito deles em manifestar, por causa de impostos, e que nós já fizemos aqui no nosso país. A Conmebol, sabedora disso, marca um jogo lá. E aí, qual é o poder, em forma de pergunta mesmo, qual é o poder dos clubes ou a influência dos clubes, sendo que um treinador há uma semana atrás, o Gris e amigos, ao ser perguntado sobre a vacina, o Cuca, ele disse, se eu pudesse optar em dar essa vacina para as pessoas mais necessitadas, só que a gente não manda, a gente obedece. O Cuca disse isso, né? O termo dele foi exatamente esse na coletiva ao ser indagado sobre as vacinas. A gente não manda, a gente obedece. Então até quando ou o quanto os clubes realmente mandam ou eles realmente obedecem? As instituições são altamente subservientes, sempre foram. Totalmente. Então, para tratar a causa e não utilizar só a consequência, vou colocar na da Conmebol sim, porque é a organizadora desse produto e poderia pensar um pouco mais como vender com qualidade. Ponto. Foi horroroso, foi muito influenciado. O Atlético poderia, gente, nós estamos discutindo aqui hoje pós uma vitória, mas um jogo de suma importância que poderia prejudicar o Atlético aí, como prejudicou a América de Cali, mas prejudicar o Atlético que está buscando a liderança do grupo, uma liderança geral. Se empata um jogo lá, nós tivemos paradas, volta, volta. O quanto isso impacta não só na parte visual, na parte respiratória, mas na parte física do atleta, que poderia ter se contundido. O Atlético perdeu um jogador aí para uma final de Campeonato Mineiro, para a sequência da Libertadores, para uma Copa do Brasil. O espetáculo ficou prejudicado. E aí não adianta falar, é frescura, foi cera, isso foi uma artimanha. Não, ambos os times saíram, ambos os times foram prejudicados. Horroroso e influencia, sim, na qualidade do espetáculo. Quanto ao jogo do Atlético, a gente já pode observar, Everton, algumas coisas, algumas evoluções, algumas dificuldades. Os detratores do Guga a cada dia estão mais silenciados. O Guga vem crescendo muito como um jogador, vem fazendo boas partidas, tem que ser reconhecido a parte defensiva do Guga. Gomide trouxe aqui uma facilidade que o Savarino tem maior que a do Keno, e é notório que o lado direito do Atlético sofre menos quando sem a bola na marcação do que o lado esquerdo. O Savarino faz essa recomposição, fecha, o Keno ainda adaptando, ainda às vezes decisão errada na hora que chega à frente. Uma boa partida do Arana, boa partida do Guga, o Nacho sobra mesmo, de uma inteligência, e o Hulk vem se firmando ali como camisa 9. Só que olhando pelo um lado negativo também, Everton, a gente pode pensar aqui alguma dificuldade que o Atlético ainda tem em correr para trás, em marcação, em dificuldade, os volantes estão dando ainda espaços. No gol, claro que tem o mérito do contra-ataque, do encaixe, da roubada de bola, da saída em velocidade, só que foi todo mundo correndo para trás com um espaço, um buraco aberto nos volantes, e aí falta cobertura no Alonso, no Arana. O Alonso tem que melhorar o poder dele de marcação, a intensidade, deixando o jogador passar como se fosse driblar Cone. Mas diante de um todo serviu para o ótimo resultado do Atlético, por uma tranquilidade de uma classificação às oitavas. Contra o Laguaira, o gol da forma que aconteceu, e ontem o gol do América de Cali da forma que aconteceu, chama muita atenção. Agora, um jogo ontem, por exemplo, que eu não gostei do Jair, achei que o Jair fez um jogo burocrático demais ontem, mas gostei muito dos laterais, e você disse bem, o Guga hoje é um jogador, eu estava até vendo uma postagem do SofaScore, o Guga hoje é um jogador que tem a nota mais alta. O Guga tem números nas atuações, mostram, e aí quem esculachou e queria a cabeça do Guga na bandeja, eu acho que vai ter que esperar por um bom tempo, porque o crescimento do futebol dele pode representar uma melhora considerável para a posição, e também uma melhora considerável nos cofres atleticanos muito em breve.